Direto da redação. O governador Cláudio Castro, ele vai priorizar a disputa para o Tribunal de Contas do Estado. É o que está se verificando e é o que deve acontecer. O Cláudio Castro, governador, pretendia disputar uma vaga no Senado. Com isso, ele teria que renunciar ao mandato dele de governador. O que ele faz agora é o seguinte, ele inverte, ele muda a trajetória. Surgiu uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, que é um emprego vitalício, é um conselheiro, tem foro de prerrogativas, tem todas as vantagens que o foro de prerrogativa oferece. E lá já está o vice-governador, o ex-vice-governador Thiago Pampulha. E quem elege o conselheiro do Tribunal de Contas é a Alerj, são os deputados. Então, para ele é muito mais seguro hoje, é muito mais sensato, sob o ponto de vista jurídico, ele disputar uma vaga no Tribunal de Contas do que propriamente uma vaga no Senado. O Senado passou a ser o plano B. E essa medida que ele adotou, ela tem apoio do Flávio Bolsonaro, que ele já tem um candidato para disputar essa vaga no Senado. Esse dado que eu estou divulgando aqui, ele está numa reportagem do Diário da Guanabara. Manda para ele, por favor. Está no artigo que eu assinei no Diário da Guanabara, no site diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br. E deu uma repercussão enorme nas últimas 12 horas. É o artigo, é o conteúdo mais acessado do Diário da Guanabara, porque ele vai dando ali detalhes do que se está articulando no Rio de Janeiro nesse momento para a eleição de um governador para um mandato tampão. O Cláudio Castro, ao ser candidato ao Tribunal de Contas, elegendo-se e assumindo o Tribunal de Contas, ele imediatamente tem que renunciar para assumir. Ele vai renunciar e assume no Tribunal de Contas. Se ele for candidato a senador, ele tem que renunciar para disputar a eleição. Ele tem até o dia 4 de abril para renunciar. E se o Cláudio Castro, ele tem um outro problema no Tribunal Superior Eleitoral, que começa a julgar amanhã um processo de cassação de mandato eletivo, inelegibilidade e também imposição de multa, Cláudio Castro ao Rodrigo Bacelar, por conta do chamado caso CEPERJ. Eles são acusados de crime eleitoral, nesse caso CEPERJ, na eleição de 2022. Mas há uma expectativa de que isso seja prorrogado, que o TSE não decida isso amanhã e nem na quarta-feira. Que isso possa se estender, isso prorrogar um pouco mais. Chegou-se a noticiar aí que o Rodrigo Bacelar estaria renunciando. Não é fato, está fora de questão, até a noite de ontem estava fora de questão, renúncia de Rodrigo Bacelar da presidência da Alerj. Ele não renunciaria à presidência da Alerj, ele manteria-se, ou melhor, a presidência da Alerj não, o mandato de deputado, porque da presidência da Alerj ele está afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Fabrício, essa situação ela é muito complicada hoje no estado do Rio de Janeiro, porque quem disser que o Rio de Janeiro tem, nessas últimas 24 horas, que está tudo definido, está completamente equivocado, porque tudo pode mudar em 24 horas. Exatamente. Inclusive, muita coisa muda assim em frações de segundos. Ontem à noite, no começo da noite ontem, o Palácio Guanabara estava encaminhando convites para aliados políticos para participar da cerimônia de despedida marcada para hoje, às 4h30 da tarde. Ele renuncia. Ele sai hoje, ele renuncia, pode ser que ele renuncie ainda hoje, né? Pelo menos era essa a expectativa, mas a renúncia ela está linkada à eleição para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. O Cláudio Castro teria hoje, segundo a estimativa deles, hoje, o governo ali, teria 40 e poucos votos, 40 votos para eleger um governador por mandato tempão e eleger o Cláudio Castro para a vaga no Tribunal de Contas do Estado. Essa composição que ele fez no governo, com mudança de secretário, já foi com vistas a isso. Já foi com esse objetivo. Então ele nomeou muita gente ali, deu secretarias em troca desses votos. Aí no caso, Roberto, com essa renúncia, o desembargador Ricardo Couto, o presidente do tribunal, assume, né, o cargo. Por 5 dias, ele tem que convocar a eleição. Ele tem que convocar a eleição indireta na Alerj. E na Alerj, o que o grupo do Cláudio Castro ali, ele costurou até aqui? A eleição seria do Douglas Ruas para a presidência da Alerj, que é o candidato do grupo do PL ao governo do estado. Douglas Ruas é deputado, é filho do capitão Nelson, que é prefeito de São Gonçalo. E o Delaroli, que é presidente da Alerj, seria então eleito para o mandato tampão como candidato a governador e não seria candidato a nada na eleição. Esse é o desenho. Isso é o que está desenhado agora ali. Não sei se vai persistir até o final da tarde.
E um outro dado também que é... na reportagem aí do Diário da Guanabara, você vai entender melhor. Aliás, esse artigo que você fez, que está publicado no Diário da Guanabara, está bem explicativo, está bem ilustrativo e mostra mais ou menos o cenário hoje do estado do Rio de Janeiro. Isso, aí você veja ali, tem ele ilustrado ali pelo um xadrez, o Eduardo Paes de longe andando, olhando, observando, porque o Eduardo está olhando esses movimentos. Na eleição indireta para a Lerja, aí é que surge um outro detalhe, o Chico Machado, que é um deputado com base eleitoral em Macaé, foi vereador em Macaé, hoje, ele circula muito bem de todos os lados. Ele circula bem no grupo do Eduardo, ele circula bem no grupo do Rodrigo Bacelar, que tem uns deputados que são alinhados ali ao Rodrigo Bacelar, e circula bem com um grupo de deputados também que está lá no governo, que são governistas. Porque o Chico é um bom cumpridor de acordo, né? Sim. Então isso pesa muito nessas eleições para a Lerja. A classe política fala isso. O Rodrigo Bacelar deve se reunir, deve almoçar hoje com 16 deputados também. O grupo de Rodrigo com o grupo de Eduardo Paes também forma ali uma... O que acontece ali? Os deputados alinhados ao Rodrigo. Se alinhados ao Eduardo Paes, aí vai endurecer. Porque o PSD tem deputados, o Eduardo ele direcionaria esses votos para o Chico Machado. E você soube ontem que o Cláudio Castro anunciou o deputado estadual Jair Bittencourt, né, para assumir a Secretaria Estadual de governo. Então ele não é candidato também à reeleição, né? Não é candidato à reeleição. Olha, o candidato do Cláudio do PL ao Senado, com a saída de Cláudio Castro, uma eventual saída de Cláudio Castro para disputar para o Tribunal de Contas, ele é o ex-secretário ex-chefe de Polícia Civil. Deixa eu ver o nome dele aqui, é o Cury, como é que é o nome dele? É o Guilherme Cury? É Felipe Cury, ex-secretário de Polícia Civil. Ele vai ser o candidato do PL, ele é apoiado pelo Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência da República pelo PL, então ele tem a preferência do Flávio. Essa costura toda teria sido feita também pelo Flávio, tá? A indicação do Felipe Cury como candidato ao Senado. Então o Rio de Janeiro hoje é um jogo de xadrez. É o que está bem ilustrativo. É o que está bem ilustrado ali no artigo. Do seu artigo ali. Do Diário da Guanabara, que você acessa aí, que é uma das matérias mais lidas, é um dos artigos mais lidos, desde que foi postado ontem, nas últimas 12 horas, no Diário da Guanabara, que dá um verdadeiro, faz um retrato do que é hoje. E essa opção preferencial do Cláudio Castro para o Tribunal de Contas do Estado é um furo nesse artigo. Sim. Que até então ninguém sabia. A indicação do Felipe Cury como candidato ao Senado também ninguém sabia. É furo. Isso é furo. Isso é furo. Como as pessoas elas vão daqui a pouco também vão republicando, vão reproduzindo, mas não dão a fonte, né? Porque tem isso. Falta de honestidade das pessoas é muito grande. Né? Com certeza. Falta de honestidade intelectual das pessoas é algo assim gritante nesse mercado. Eu acho que ainda mais falta de ética. Isso aí não espere tanto. Roberto, então até hoje à noite a gente já tem uma posição, né? Até hoje à noite sim. E amanhã até às 7 horas da noite? A sessão TSE é à noite, né? Começa às 19 então. Mas à tarde a gente tem um retrato, a gente tem um termômetro. Até o início da tarde, hoje, até o final da tarde, amanhã de manhã, a gente tem aqui um termômetro do que poderá acontecer no julgamento do TSE a partir de amanhã. Porque a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, ela fez o seguinte, ela dividiu, ela separou, ela pautou para terça, mas reservou também a quarta-feira para a votação, caso seja necessário. Se for para o voto amanhã, você não tenha dúvida do que o Cláudio Castro, o Rodrigo, eles em plenário, eles vão perder. Se for para votação em plenário, hoje, o cenário que está lá é para derrota. Agora, é possível uma nova vista? É mais uma, terceira. É possível, quanto foi? É isso aí, chegou a vez de votar, o cara não quer vista. Pede, tem que dar. Isso é uma prerrogativa. E você acha que vai ter uma nova vista? Pode ter. No Smart, por exemplo, ele teria direito em tese a 60 dias, não é isso? 30 dias, 60 dias. Ele teve poucos dias, teve 10 dias. Pode chegar lá e dizer, não foi suficiente para ler, eu quero mais dias. Outro vem. Aí o que vai acontecer? Tudo que se precisa nesse momento ali agora é tempo. A Carmen Lúcia está com pressa de julgar isso. Porque a questão hoje toda no TSE, ela é política. Ela não é jurídica, ela é jurídica, mas é muito mais política.
porque uma cassação do Cláudio Castro, uma mudança de governo, uma eleição direta, você tumultua o processo todo. E o Rio de Janeiro é muito importante nessa disputa eleitoral presidencial deste ano e na formação de bancadas de deputado e de senadores. Porque se o PL, se a direita faz uma maioria parlamentar no Senado e na Câmara, nós vamos ter situações ali muito adversas até para as instituições. Porque as pautas ali, por exemplo, vai se flexibilizar, vai facilitar muito impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles têm uma pauta que é muito amarga para o judiciário, para as Supremas Cortes, né, para as Cortes Supremas em Brasília. Então a questão toda hoje ali ela é muito política, né? Os julgamentos, muito mais pautado por política do que propriamente sob o ponto de vista jurídico. E tudo que o Cláudio Castro e os réus nesse processo CPR precisam nesse momento é tempo. Eles precisam prorrogar isso. Porque a partir de junho, a presidência do TSE muda, não é mais Carmen Lúcia. Você comentou isso. É Nunes Marques. Mudou a presidência do TSE, a votação disso em plenário é uma prerrogativa do presidente, colocar isso em pauta, pautar. Aí nós não sabemos se o Nunes Marques vai ter a mesma pressa da Carmen Lúcia. Né? Questão de visão. E nesse período tudo pode acontecer, né? E tudo pode acontecer. A eleição então, acontece normalmente. Tudo que se precisa nesse momento é tempo, é ganhar tempo. E nesse momento o Cláudio Castro tem ganhado tempo. Ele tem ganhado tempo, ele tem ganhado. E se ele for para o Tribunal de Contas do Estado, se for aprovado, sai a condenação de Cláudio Castro no TSE, ele já no TSE, ele já estando no TSE, isso não vai alcançar ele, mas a condenação não alcança. Não é candidato a nada mais. Não é candidato a nada. Não é candidato a nada, não é... Ficar não tem cargo público nenhum. Ficar inelegível vai ser indiferente. Ele está sendo julgado para ser cassado no mandato de governador. Ele já não é mais mandato, não é mais governador. Onde é que vai alcançar ele? Não tem. Então tudo que ele precisa nesse momento é tempo, ele corre quanto tempo. E ele tem se articulado bem, verdade seja dita, né? Tá bem assessorado, né? Tá bem, ele tá se articulando. Juridicamente o Cláudio Castro ele tá bem assessorado sim. Ele tá muito bem assistido juridicamente. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Essa semana muita água vai rolar. Essa semana, ainda hoje, a partir de hoje.